Era uma manhã qualquer, quando o mundo de Lívia desabou em silêncio. O celular de Rafael vibrava sem parar sobre a mesa, e algo dentro dela pediu que olhasse. As mensagens eram claras, cruéis e íntimas demais para serem mal interpretadas. Clara, sua amiga de anos, ria nas entrelinhas, descrevendo encontros, segredos e promessas. O sangue gelou em suas veias, mas o rosto permaneceu imóvel. O café esfriou entre seus dedos, o coração se partiu em fragmentos minúsculos. Mas o olhar se tornou de aço. Não houve grito, nem confronto. Apenas uma decisão fria, cristalina, que nascia no fundo da alma. Ele nunca saberia o momento exato em que começaria a perder tudo. Durante o jantar daquela noite, o silêncio entre eles era cortante como vidro. Rafael falava sobre negócios, viagens e reuniões, e Lívia apenas sorria, estudando cada movimento, cada desvio de olhar. O som dos talheres batendo nos pratos parecia marcar o ritmo da mentira que ela já conhecia. A cada palavra falsa, ela imaginava como seria destruí-lo com a mesma delicadeza com que ele a enganara. O vinho tinha gosto de ferro, o riso soava falso, e o amor se tornava apenas uma lembrança remota. Ela não planejava uma vingança impulsiva, mas uma execução precisa, quase artística. Quando ele ergueu o copo e brindou a nós, ela também ergueu o seu, pensando apenas: sim, a nós, por pouco tempo. Nos dias seguintes, Lívia tornou-se uma atriz impecável. Preparava o café, ria das piadas dele, fingia dormir quando ele voltava tarde. Enquanto isso, estudava cada senha, cada acesso, cada movimento digital. Descobriu contas secretas, reservas de hotéis, pequenos detalhes que compunham o mosaico da traição. No espelho começou a praticar o olhar da mulher que ainda ama, mas que já não pertence. Por trás de cada sorriso havia um cálculo, uma estratégia. O coração ainda doía, mas a mente já comandava o palco. Ela não queria apenas que ele perdesse o que tinha. Queria que sentisse o mesmo vazio que agora a consumia. O acaso trouxe Jonas, o colega que sempre observava em silêncio. Ele notou seu olhar perdido e se aproximou com cuidado. Havia nele uma mistura de empatia e curiosidade perigosa. Aos poucos, tornou-se confidente. O único com quem ela conseguia respirar, sem fingir. Mas Jonas não era apenas um amigo. Ele percebia a escuridão crescendo nela e, ao invés de recuar, quis fazer parte. A vingança, até então solitária, ganhava um cúmplice. Nas palavras que trocavam, nas noites de conversas longas, nas entrelinhas de um plano que ainda nem nome tinha, nascia algo entre cumplicidade e desejo. O tipo de união que nasce do ódio compartilhado. No espelho do quarto, Lívia encarava a própria imagem como quem observa um estranho. A dor, que antes a consumia, agora parecia combustível. As lembranças de Rafael e Clara tornaram-se ferramentas de precisão. Ela visualizou o momento exato em que tudo começaria a ruir. Um evento social, luzes, câmeras, verdades expostas sem aviso. Sorriu ao imaginar o choque no rosto dele, o horror nos olhos dela. Era uma vingança silenciosa, planejada com a calma de quem aprendeu que o amor não mata, apenas transforma o que resta em algo muito mais perigoso. Lívia aprendeu o poder do silêncio. Não havia mais lágrimas nem confrontos, apenas a serenidade de quem observa a própria tempestade com domínio absoluto. Rafael acreditava que tudo estava bem. Ela o deixava acreditar. Começou a organizar pequenas falhas em sua rotina, e-mails apagados, reuniões trocadas, mensagens reenviadas sem origem aparente. Jonas, com seu olhar calculado, ajudava nos bastidores. O caos se instalava lentamente invisível. Cada detalhe do plano era um sussurro de vingança disfarçado de coincidência. O silêncio se tornava sua arma mais afiada, e a paciência,
seu veneno mais lento. Enquanto Rafael se perdia em compromissos e mentiras, Lívia cultivava uma imagem perfeita. Em casa, o perfume, a roupa, o sorriso. Tudo era meticulosamente ensaiado. Mas dentro dela, um novo tipo de calma florescia, a de quem já não teme a dor. Em jantares, Clara ainda sorria como se nada tivesse acontecido. Lívia observava, fingia reciprocidade e guardava cada detalhe para o momento final. Havia algo quase poético em enganar os enganadores. Uma arte silenciosa, que ela agora dominava com maestria. Jonas se tornara seu aliado mais próximo. Nas madrugadas frias trocavam mensagens cifradas, planos, nomes. Ele compreendia o que a vingança fazia com uma alma, e a admirava por não recuar. Aos poucos, a tensão entre eles se misturava a algo mais intenso, proibido, quase inevitável. Mas Lívia mantinha o controle. A paixão era apenas mais uma ferramenta. Cada toque, cada palavra dita no escuro era ensaio para o papel que ambos desempenhariam quando o teatro da vingança começasse. O destino já estava em movimento. E ela, pela primeira vez, sentia prazer em comandá-lo. Com a ajuda de Jonas, ela começou a espalhar pequenas verdades. Prints de mensagens enviadas a jornalistas anônimos, documentos repassados a concorrentes de Rafael e um arquivo secreto programado para vazar no momento exato. A beleza do plano estava na simplicidade. Nada ligava a destruição a ela. Rafael se via cada vez mais encurralado, sem entender de onde vinham os golpes. Clara tentava consolá-lo, mas Lívia via o medo crescendo nos olhos dos dois. Era o início do colapso, e ela o assistia com a serenidade de uma deusa vingativa. Quando Rafael perdeu o primeiro contrato, achou que era azar. Quando perdeu o segundo, percebeu o padrão. A autoconfiança começou a se desintegrar. Lívia observava de perto, oferecendo conforto, abraços, conselhos. O veneno do falso afeto corria pelas veias dele sem que percebesse. A cada noite, ele se deitava acreditando que ela era seu refúgio. E era exatamente isso que a fazia sorrir. O silêncio continuava sendo sua máscara perfeita, e por trás dela, o eco suave da vingança que crescia como uma melodia inevitável. Os dias seguintes trouxeram a primeira rachadura no império de Rafael. Uma notícia anônima sobre desvio de fundos se espalhou nas redes, minando sua credibilidade. Ele negava, ligava para advogados, gritava ao telefone. E Lívia, sempre ao seu lado, fingia preocupação. Dentro dela, o prazer era frio, racional. Cada crise era uma peça de um quebra-cabeça que ela montava com precisão. Rafael não percebia que o verdadeiro inimigo dormia ao seu lado. Enquanto ele tentava conter a ruína, ela alimentava o fogo com o olhar de quem observa um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Clara foi a próxima a sentir o impacto. Alguém que ela jamais descobriria quem enviou prints das mensagens entre ela e Rafael ao marido. Em poucas horas, a fachada perfeita de sua vida desmoronou. Ela tentou ligar para Lívia, em desespero, mas a chamada caiu no silêncio. Nenhum som, nenhuma explicação. O silêncio era a resposta mais cruel de todas. Naquele momento, Lívia percebeu que a vingança não era apenas contra Rafael. Era também contra a mulher que fingiu amizade enquanto a apunhalava. A dor de Clara agora ecoava como uma música familiar. A mesma que um dia rasgou o coração de Lívia. Jonas observava tudo com uma mistura de fascínio e medo. Ele via em Lívia algo além da vingança. Via uma mulher transformada, moldada pela dor em algo quase divino. Em uma noite silenciosa, tentou detê-la, dizendo que já bastava. Mas ela apenas o encarou, fria, distante.
Ainda não, respondeu, com um tom que congelou o ar. Jonas entendeu que ela não voltaria atrás. A mulher que amava já não existia. Havia apenas o eco de uma ferida aberta, alimentando-se de justiça distorcida. E mesmo assim, ele continuou ao lado dela, prisioneiro da mesma escuridão. A ruína de Rafael tornou-se pública. Perdeu clientes, sócios e reputação em questão de dias. As manchetes o chamavam de fraudador e os olhares o evitavam nas ruas. Lívia mantinha a fachada perfeita. Esposa solidária, mulher fiel, exemplo de dignidade. As câmeras adoravam o drama do casal, e ela sabia usá-las como espelho. A cada entrevista, a cada aparição pública, sua voz doce escondia o sabor da vingança. E, quando Rafael agradecia o apoio da esposa em meio à crise, o mundo via amor. Mas ela via a punição continuar, lenta e irresistível. Quando Rafael finalmente desabou, chorando, confessando segredos que ela já conhecia, Lívia sentiu algo inesperado. Um vazio. A vingança, tão doce em pensamento, agora tinha gosto de cinzas. Ele estava destruído. E ela, intacta. Mas dentro do silêncio vitorioso havia um eco de perda. O amor havia morrido há muito tempo, e nada do que ela fizesse o traria de volta. Ainda assim, não podia parar. Havia uma última peça, um último golpe que encerraria tudo. O perdão jamais seria opção. Apenas o fim, frio e absoluto. Lívia aguardou o momento certo, o dia exato em que o mundo inteiro voltaria os olhos para Rafael. A empresa organizava um grande evento beneficente. Câmeras, imprensa, autoridades, todos presentes. Seria o palco perfeito para a última peça. Ela preparou tudo em silêncio, um sorriso discreto disfarçando a tempestade que crescia por dentro. Jonas, embora relutante, seguiu as instruções, sincronizando cada detalhe com precisão cirúrgica. No espelho, antes de sair, ela observou seu reflexo e viu não a mulher traída, mas a arquiteta de um destino inevitável. A vingança, agora, deixaria de ser segredo. O salão brilhava em dourado e cristal. Rafael, mais abatido, tentava manter a postura diante das câmeras. Lívia, ao seu lado, exalava serenidade. As pessoas se aproximavam, cumprimentavam, elogiavam o casal perfeito, e ela apenas sorria, cada gesto medido, cada palavra um disfarce. No palco, os discursos começaram, e o público se acomodou. Enquanto todos olhavam para a tela gigante que transmitia as imagens do evento, ninguém percebeu que, no laptop da técnica, um vídeo diferente estava prestes a ser exibido. A contagem regressiva já havia começado. Em segundos, o silêncio tomou conta do salão. As luzes diminuíram, e em vez do vídeo institucional, começaram a surgir mensagens projetadas em tela gigante, as mesmas trocas de Rafael e Clara. Risos, gemidos, promessas, tudo exposto diante de centenas de pessoas. A plateia ficou imóvel. Rafael levantou-se em desespero, tentando desligar o sistema, mas era tarde demais. Lívia, imóvel, observava o espetáculo com um olhar sereno, quase piedoso. Aquilo não era mais vingança. Era purificação. O som dos murmúrios era música para seus ouvidos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. O caos tomou o salão. Convidados se afastavam. Câmeras gravavam tudo. Jornalistas transmitiam ao vivo. Clara, pálida, fugiu antes que alguém a alcançasse. Rafael tentava se justificar, mas as palavras se perdiam em meio aos gritos e flashes. E, no meio da confusão, Lívia caminhou lentamente até o palco. O som dos saltos ecoava como marteladas no chão de mármore.
Pegou o microfone e, com voz firme, agradeceu a todos por presenciarem a verdade que o amor um dia tentou esconder. Depois, deixou o microfone cair, e o silêncio foi absoluto. Nada mais precisava ser dito. Ao sair do evento, Lívia sentiu o vento frio da noite tocar o rosto como um adeus. Jonas a esperava do outro lado da rua, o carro ligado. Nenhuma palavra foi dita. Ela entrou, olhou pela janela e viu, pela última vez, o prédio iluminado refletindo o fim de tudo que conhecera. Lá dentro, Rafael tentava reconstruir os cacos de uma vida que ela havia decidido destruir. No banco do carro, o silêncio entre ela e Jonas era denso, mas não havia arrependimento. Apenas a certeza de que a justiça, por mais cruel que fosse, havia sido feita, e ao longe, as sirenes misturavam-se à brisa noturna, como aplausos distantes para a mulher que transformou a dor em espetáculo. Os dias seguintes foram de silêncio absoluto. Nenhum telefonema, nenhuma explicação. Rafael sumiu da mídia. Clara desapareceu da cidade. E o nome de Lívia tornou-se um sussurro entre os que a viram brilhar e destruir com a mesma elegância. Ela, no entanto, não comemorava. Havia um vazio estranho. Um eco de dor que o triunfo não preencheu. A vingança dera a ela poder, mas roubara a paz. Enquanto o mundo discutia o escândalo, ela passava as manhãs diante da janela, observando o reflexo de uma mulher que venceu, mas perdeu tudo que um dia amou. Jonas a visitava com frequência, trazendo silêncio e presença. Ele a olhava com respeito, mas também com medo. Sabia que por trás daquela calma havia algo quebrado de forma irreversível. Tentava convencê-la de que o tempo apagaria tudo. Mas ela não acreditava em tempo. Acreditava apenas em consequências. Às vezes, ele a via sorrir brevemente. Um sorriso distante, como se revivesse o instante exato em que tudo terminou. E então, sem aviso, as lágrimas vinham. Não eram de arrependimento, mas de esgotamento. A vingança a libertara dos outros, mas a prendera dentro de si mesma. Enquanto isso, Rafael vivia em ruínas. Os contratos perdidos, os amigos distantes, a solidão como única companhia. Tentou escrever a ela, implorar por perdão, mas nunca teve coragem de enviar. Às vezes sonhava com o rosto dela no evento. Aquele olhar calmo e mortal. Era um pesadelo recorrente. O olhar de quem amou e decidiu destruir. Clara, por sua vez, tentava reconstruir uma vida entre remédios e silêncios. O amor proibido que viveram agora era uma lembrança envenenada. Ambos pagavam o preço da mentira, enquanto Lívia vagava livre, mas sem destino. Numa tarde chuvosa, Lívia voltou ao lugar onde tudo começou. O café onde costumava encontrar Clara. Pediu o mesmo chá. Sentou-se na mesma mesa e observou as pessoas passarem. Ninguém a reconheceu. O anonimato era uma forma de liberdade, mas também um castigo. Jonas chegou pouco depois, sem falar nada. Apenas sentou e compartilhou o silêncio. Ela percebeu então que a vida não voltaria a ser o que era. O amor e a vingança haviam se fundido num só corpo, o dela. E, mesmo que tentasse, jamais seria apenas uma vítima ou uma vilã. Era o resultado inevitável do que os outros criaram. À noite, deitada, Lívia pensava em tudo o que fizera. Nenhum arrependimento. Apenas constatação. A dor que sentira foi devolvida, multiplicada, mas a paz não veio. Olhou para o teto e respirou fundo, sentindo o peso de um mundo que agora conhecia demais. A vingança lhe dera poder, mas também solidão. Fechou os olhos e, pela primeira vez, não pensou em Rafael nem em Clara.
Pensou em si mesma, na mulher que ressurgiu das cinzas, e no estranho consolo de saber que ninguém mais teria poder sobre ela. A dor finalmente cessava. Não porque acabou, mas porque deixou de importar. Meses se passaram, e a vida parecia estabilizada. Lívia levava uma rotina discreta, quase invisível, enquanto o escândalo lentamente desaparecia das manchetes. Mas o passado nunca dorme por muito tempo. Uma manhã, ao abrir o e-mail, encontrou uma mensagem sem remetente. Nada fica enterrado para sempre. O coração acelerou. O tipo de medo que ela acreditava ter esquecido voltou a pulsar. Tentou ignorar, mas à noite, outra mensagem chegou. Uma foto dela e de Jonas, juntos, do lado de fora do evento. Alguém sabia. A vingança que ela acreditava concluída estava prestes a virar contra ela. Ela foi até Jonas imediatamente. Ele parecia surpreso, mas não negou. Havia recebido o mesmo e-mail. O remetente exigia silêncio, ou tudo seria revelado. Lívia entendeu que alguém estava reescrevendo a história, transformando vítima em culpada. Jonas sugeriu fugir, começar de novo, mas ela sabia que fugir seria admitir culpa. Quem faz justiça fora da lei precisa estar preparado para ser caçado, murmurou, olhando para o horizonte. Pela primeira vez, o medo e a força coexistiam nela. E em seus olhos, um novo fogo começava a nascer. Nos dias seguintes, ela percebeu que estava sendo seguida. Carros estacionados sempre no mesmo lugar, passos atrás dela no mercado, ruídos sutis de um telefone grampeado. Jonas tentava protegê-la, mas Lívia não era mais a mulher que precisava de salvação. Se antes a vingança nascera da dor, agora nascia da sobrevivência. O jogo havia mudado, e ela estava pronta para jogá-lo novamente, sem piedade. O caçador se tornaria presa por um breve instante, apenas até ela aprender quem ousara desafiá-la. Jonas rastreou o IP das mensagens. O resultado fez o sangue de Lívia gelar. Vinham de um endereço ligado à empresa de Rafael. Seria possível que ele ainda estivesse tentando retaliar? Ou alguém usava o nome dele como cortina? A dúvida corroía. Decidiu confrontá-lo. Entrou em contato. Pediu para encontrá-lo em um lugar neutro. Quando Rafael respondeu, sua voz soava quebrada, derrotada, mas viva. Achei que nunca mais ouviria sua voz, ele disse. E ela? Fria. É a última vez. O reencontro seria o fechamento definitivo de um ciclo, ou o início de um novo inferno. O encontro aconteceu em um café discreto, longe do centro. Quando Rafael entrou, parecia uma sombra do homem que fora. Barba por fazer, olhar cansado, roupas amassadas. Lívia o observou em silêncio, tentando decifrar se ainda havia nele algum traço do manipulador que um dia amou. Ele jurou não ter enviado nada. Disse que alguém o estava usando como bode expiatório. Pela primeira vez, ela acreditou. Não por confiança, mas por instinto. O inimigo, então, era outro, e ao sair dali, Lívia percebeu. A vingança nunca termina, apenas muda de forma. Aquela noite trouxe a revelação que faltava. Jonas, ao revisar os rastros digitais, encontrou algo impossível de ignorar. Os e-mails anônimos partiram de um servidor que ele mesmo configurara meses antes, a pedido de Lívia. Alguém o havia manipulado, e agora usava sua própria rede contra ambos. Quando contou a ela, o silêncio se instalou como uma lâmina. O olhar de Lívia endureceu, não por medo, mas por certeza. Então não era Rafael, era você quem deixou a porta aberta. Jonas tentou se justificar, mas o brilho em seus olhos mostrava algo mais sombrio. Talvez ele também tivesse motivos para virar o jogo. Lívia o observou em silêncio, o mesmo silêncio que usara contra Rafael. Jonas confessou o que ela temia ouvir.
que sempre soube mais do que dizia, que guardara provas, que podia destruí-la, se quisesse. Eu te ajudei, Lívia, mas ninguém deve ter tanto poder sem pagar um preço. As palavras ecoaram como sentença. Ela se aproximou, devagar, a voz calma, quase doce. Então você quer ser o próximo. O medo tomou o rosto dele. A vingança, afinal, não precisava de novo motivo, apenas de oportunidade, e ela acabara de encontrá-la. O confronto explodiu como tempestade contida. Jonas tentou apagar os arquivos, mas Lívia já os havia transferido. Eu aprendi com os melhores, disse ela, lembrando de Rafael. O passado se repetia, mas agora em papéis invertidos. O homem que a ajudara a destruir outro, agora se tornava vítima do mesmo mecanismo. Ela o deixou ali, cercado pelos próprios erros, sabendo que o que viesse a seguir seria consequência natural. Ao sair, sentiu o vento frio no rosto. O mesmo vento que anunciara o fim de sua dor, só que, desta vez, não havia satisfação. Apenas o peso de saber que vingança não tem fim. Ela se propaga como uma praga. Dias depois, as notícias voltaram. Jonas fora encontrado morto. Suicídio, diziam. Mas Lívia sabia reconhecer quando algo era encenado. Havia sinais de invasão, rastros de alguém mais. O verdadeiro inimigo ainda estava à solta, e talvez ela nunca o descobrisse. Talvez não importasse. O ciclo estava completo. No espelho, observou as próprias cicatrizes invisíveis e percebeu que vingança e amor têm o mesmo rosto. Ambos consomem, ambos queimam, e no reflexo, pela primeira vez, ela viu o que Rafael vira anos antes. Uma mulher que poderia amar intensamente e destruir com a mesma força. Na última cena, Lívia caminha pela avenida, misturada à multidão. O mundo segue, indiferente, como se nada tivesse acontecido. As pessoas passam por ela sem saber que ali anda o eco de todas as dores e segredos. O telefone vibra em sua bolsa. Uma nova mensagem anônima. Apenas uma frase. O ciclo recomeça. Ela sorri, não de medo, mas de aceitação. A vingança não é um ato, é uma herança. E enquanto atravessa a rua sob o brilho dos faróis, o som distante da cidade se mistura à batida de seu coração. Lento, firme, eterno.